Olá! Boa tarde, Tudo bom, pastor? Tudo bem, Janete? As tudo ótimo? crianças? Tudo jóia? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Ah, então que jóia. Vocês podem ficar mais juntinhos assim, ó, para vocês poderem aparecer na tela nesse comecinho. Pastor, eu estava aqui apresentando para o pessoal que vocês já são missionários da PMT e estão no Panamá há 3 anos, desenvolvendo um Isso, projeto. E eu queria que vocês apresentassem a família de vocês aí para o pessoal que está acompanhando. tá. Eu sou o pastor Luiz Otávio. Eu sou a Janete, a esposa. Eu sou o Otávio. Eu sou o Thiago. Dá um tchau, pessoal. Joia! Tchau, pessoal. Que bom ver vocês, que bom conversar com vocês. É sempre uma bênção conversar mais próximo com os nossos missionários aqui online. E tá todo mundo aqui, um monte de gente mandando um abraço para vocês, falando quanto que os meninos já cresceram. Obrigado. Ontem não, segunda-feira, o João Otávio fez 11 anos. Aí foi uma Olha alegria aqui. só. Quarentena, um bolinho. Mas tá ótimo. Pois é. Obrigado, Isa. Ah, que ótimo. Pastor, a gente sempre começa aqui a nossa conversa falando um pouquinho de quem vocês são, do ministério de vocês, de como foi o preparo, como foi o chamado de vocês e até chegar no Panamá, como que foi essa trajetória de vocês. Sim, Isa. Nós somos naturais do Rio de Janeiro e eu atuava na área, secularmente trabalhava na minha profissão, tinha uma profissão. E nós fomos, chegou uma época já casados, nós fomos transferidos para Brasília, onde moramos muito tempo. Eu já tinha começado o seminário, terminei o seminário em Brasília, fui ordenado lá, isso em 2012. Lá eu comecei a atuar como pastor e participei de alguns projetos missionários, particularmente no Nordeste do Brasil. Foram 7 viagens, um projeto missionário chamado Jesus, Expressão do Amor, de Amor. Eu fui basicamente ao Piauí e Alagoas, interior, e aquilo foi fantástico para mim. Acho que Deus começou a incomodar muito meu coração, tocar muito no coração com relação a missões. Então, depois de um tempo, conversando em família, já ordenado pastor, nós conversamos com o reverendo Obedes, presidente da PMT à época, e ele conversou com a gente: Luiz, do jeito que você está conversando comigo, acho que você poderia pensar em ir para São Paulo, se mudar para São Paulo, para começar a fazer o preparo. Isso foi mais ou menos agosto, setembro de um ano. Em janeiro do ano seguinte, nós estávamos em São Paulo, fizemos o CFM, todos os requisitos, né, os preparativos da PMT ao longo do ano de 2015. E já aproveitando, Isa, a gente foi para São Paulo ainda sem definição de campo. Estávamos angustiados, né, mas orando a Deus para que Deus nos encaminhasse segundo a vontade dele. E nós, em contatos com a PMT, nós fomos muito abertos com isso. Foram apresentados 5 possibilidades de campo, dentre elas o Panamá. E Deus começou a falar muito no nosso coração, e fizemos contato com o reverendo Gilberto, querido reverendo Gilberto, que estava missionado no Panamá há bastante tempo. E também reverendo, tem que citar os dois queridos, né? Estão na glória agora, reverendo José João, um instrumento importante de Deus para confirmar o nosso chamado no Panamá. Então nasceu o projeto Canal da Vida, então nos preparamos, fizemos divulgação. Em abril de 2017, partimos com muita alegria para o Panamá, onde estamos lá já desde dessa época, abril de 2017. E foi Deu uma difícil esse encurtada. processo de deixar. Primeiro teve o processo de você sair do meio secular e se tornar pastor, mas e depois de deixar uma igreja local e partir sem definição para um preparo, para um campo missionário. Como que foi esse processo? Porque muitas pessoas acham que, né, às vezes você já tem um chamado missionário desde sempre, ou que é muito fácil essa caminhada, e com você foi aos poucos, né, que foi acontecendo. Essa transição, né? Sim. Uhum. E foi difícil, assim, para vocês, como família, porque você já tinha uma família estruturada, acho que a Janete também já tinha um trabalho. Como é que foi esse processo? Eu creio que eu costumo dizer que Deus foi muito pedagógico conosco. Eu acho que as coisas foram paulatinas e de alguma forma foi como Deus foi preparando o nosso coração. Então o nascimento, caminhada com missões, seja nesse projeto missionário que eu citei, isso começou acho que em 2012 ou antes. A gente começou a ter esse envolvimento com missões. Então, quando a gente teve a percepção, essa percepção foi sendo construída no nosso coração. Então, Deus foi dando, a cada passo, Deus foi dando muita segurança para nós.
Então, a saída de Brasília, a saída do emprego da Janete, a igreja local onde eu estava, também trabalhando como capelão numa escola, eu acho que foi um privilégio, sabe? Eu não vejo assim, eu estava deixando. Deus me agraciou com a certeza, a convicção, isso estava muito claro, estava cristalino para nós. Então, Deus foi abrindo portas e preparando para que nós apenas não estamos aqui, vamos seguir, porque não foi a dificuldade, foi uma certeza do que vinha, sabe, de ficar na dependência. E acho que isso foi algo muito forte para nós, sabe? Glória a Deus por isso. Então, isso foi sendo construído com o tempo e eu não me sentia, nós não nos percebíamos deixando alguma coisa para trás. Nós nos percebíamos, não, olha que bom essa convicção, sabe? É Deus mesmo falando, Deus está comunicando. É complexo a gente falar essa questão de Deus falando, né? Mas quero ser assim, estamos aqui em casa, né? Isso. Acho que isso foi construído. Isso foi construído, então a gente tinha mais alegria pelo que vinha e percebendo Deus abrindo portas incríveis para nós nos mantermos em São Paulo, depois de sair da igreja local, já sair do emprego, então onde a gente ficou, as amizades também, os contatos, na chegada da PMT, Isa, os contatos que a gente vai tendo com os colegas, os candidatos, os missionários de campo, pessoal da base, é algo tão, tão fantástico. Então a gente se vê num outro mundo. Então é como se a nossa percepção fosse ampliada e isso nos dava muita alegria. Então era um prazer caminhar nessa direção. Não quero parecer assim fantasioso demais, né? Mas acho que Deus vai trabalhando aos poucos e isso vai sendo solidificado no nosso coração. Então o sentimento era muito de alegria. Sabe, as pessoas, deixar, não teve um deixar, foi um caminhar em direção àquilo que Deus ia plantando e semeando no nosso coração. E ao redor das pessoas, amizades, a chegar em São Paulo, os estudos, isso vai trazendo tanta alegria. E a família toda percebia isso. Isso foi muito legal. Ah, que legal. Janete, você quer complementar alguma coisa também desse processo para você? A minha mãe sempre me falou que eu tinha que ter um emprego fixo, sabe? Então, a gente começar a viver pela fé, como disse o reverendo Obed, foi algo bastante novo para gente. Mas em nenhum momento Deus permitiu que faltasse nada para gente. Muito pelo contrário. Deus sempre nos supre de tudo aquilo que nós necessitamos e ainda um pouquinho mais. E para os meninos, como que foi assim, conversar com eles e falar que agora vocês iam começar um novo processo? A gente sempre compartilhou bastante as coisas, a gente sempre conversou bastante em família. Então, eles viram como algo curioso, assim, acho que ficaram um pouco animados. A chegada no Panamá eu acho que foi um pouco difícil para eles, porque já não tinham mais os amigos. Mas assim que eles entraram no futebol, tudo se encaixou, porque eles fizeram novas amizades, se adaptaram. Atualmente eles estão com saudade de casa, querem voltar para casa. Só completando, Isa, nesse sentido, eles nasceram no Rio, mas aí a gente estava morando em Brasília, depois nós fomos para São Paulo. Então foram algumas mudanças que foram acontecendo, de alguma forma preparou eles. É claro que eles perceberam assim, amigos, amizades. Agora, quando nós estivemos recentemente aí em São Paulo, tivemos, né, no tempo que a gente está aqui, houve uma reunião dos amiguinhos deles, foi tão fantástico. A gente foi no Parque Vila Lobos, um parque. Então a gente vê essa amizade ainda que permanece. Então isso também tem sido muito bom. Mas houve essas rupturas. Ruptura é uma palavra forte. Mas essas mudanças também, de alguma forma, fizeram com que eles percebessem a caminhada do chamado e que, enfim, que os amigos vão sendo plantados e se mantêm. Ah, que legal. O Alexandre está até aqui falando para vocês que os meninos são bons de bolas, que bom que ele não puxou o pai. O Alexandre que ficou aí com vocês no Panamá também. A gente conhece bem a gente, né? E conta pra gente um pouco do Panamá, da cultura do Panamá, como que é o país, como que as pessoas se relacionam aí, quais são as características típicas do país. Quer começar, não? O Panamá é um país que eu julgo de contrastes, porque tem coisas muito modernas e coisas muito precárias ainda. Então, isso é muito perceptível. O Panamá é um país que você encontra pessoas de toda parte do mundo e elas se caracterizam com o seu próprio país. É diferente do Brasil. A gente passa na rua e vê sempre as pessoas com as mesmas roupas. No Panamá, a cada esquina, a gente encontra um indivíduo
caracterizado com o seu próprio país e é com outra língua. Então, é bastante enriquecedor conviver com gente de toda parte do mundo. O panamenho, ele é um pouco arisco, um pouco desconfiado, justamente porque várias pessoas de toda parte do mundo entram ali no país deles, então eles se resguardam, eles fecham muitas coisas só para panamenhos, a princípio, eles não são tão simpáticos, até que você ganha a confiança deles e aí eles sorriem para você. Mas isso é um trabalho, assim, demorado, você tem que ser persistente. Então, o Panamá, ele trouxe muitas surpresas para a gente, mas também muito aprendizado. Para complementar, Isa, é interessante que a história do Panamá é uma história muito bonita, é um país relativamente pequeno, né, em comparação com nós, mas ele tem uma história muito peculiar, porque, relativamente, eu costumo dizer que a independência do Panamá é muito recente, porque quando foi a independência de toda a América Latina da Espanha, o Panamá se tornou parte da Colômbia por quase 100 anos. Então, a independência do Panamá tem pouco mais de 100 anos. E também foi muito por influência dos Estados Unidos e também a presença do canal, né, que construíram o canal do Panamá lá, que já era um projeto mais antigo, que começou antes com os franceses, e antes do projeto do canal já tinha uma ferrovia que fazia justamente a ligação da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos. Então, há muito tempo tem uma presença estrangeira forte no Panamá. Então, a gente percebeu uma certa desconfiança do panamenho com relação aos estrangeiros. Quer dizer, pessoas que sempre estavam lá, os estrangeiros iam para lá para retirar alguma coisa do país. Aí, só a partir do ano 2000 é que a administração do Canal de Panamá passou para o governo panamenho. Então, recentemente, o Panamá está experimentando um crescimento econômico muito forte. Se a gente vê a projeção, aumento de PIB, o crescimento econômico do Panamá, está sendo muito grande, a taxa é maior da América Latina, junto acho que com o Chile, uma coisa assim, mas até o Panamá maior. Então, a cidade do Panamá é uma cidade muito agradável, Isa, para morar. É uma cidade com muitos serviços e uma presença americana muito grande, assim, prédios, construções. Então, tem um desenvolvimento muito forte. Mas, por outro lado, o interior não. Então, tem uma diferença, uma desigualdade social muito grande. A gente conhece isso em algum país, né? E é interessante que uma coisa que me chama muita atenção, acho linda no Panamá, é a valorização da cultura indígena, Isa. Sabe, são 7 etnias e tem sete etnias indígenas e tem 3 comarcas indígenas, como se fossem estados, mas administrado por indígenas. Então, isso é muito interessante. A gente começa a ver a presença deles na sociedade, nas ruas, e cada etnia tem sua vestimenta própria, seus adereços próprios. Isso é muito interessante. É um país de muitas riquezas naturais, belíssimas, né? É um país muito agradável. E é um país seguro por ter várias nacionalidades ali. Como é que fica essa questão? Eu acho que o Panamá é um país bastante seguro. Eu vou dar um exemplo que eu costumo sempre falar. Do lado do nosso prédio tem um barzinho e tem uma varanda aberta. Ali fica uma TV gigante e as mesinhas. E eles fecham e continuam ali 24 horas aquela televisão sem segurança e ninguém leva a televisão. Também as pessoas usam cordão de ouro, usam celular pela rua. É um país tranquilo, sim. A sensação de segurança é grande na capital, porque o policiamento é muito ostensivo. A gente vê, tem muitas blitz, isso aparece muito, até por conta, eu creio, de grandes empresas. O canal atraiu, né, muitas empresas do mundo todo. É impressionante isso. Escritórios, representações. Então, tem muito policiamento. É claro que tem regiões da capital que não são tão seguras, mas em comparação com o Brasil, é impressionante. A gente tem uma sensação de segurança muito grande. É claro que a gente tem que estar atento, né? Mas a gente não vê pedintes na rua. O panameño até, por conta dessa questão do estrangeiro que eu falei, a presença de venezuelanos no Panamá é muito grande. E não só venezuelanos, Isa. O Panamá atrai muita gente da região, da América Central. Tem muitos nicaragüenses lá. Nicarágua também está passando já há mais de 2 anos um problema também com seu político, o seu presidente, Daniel Ortega, uma perseguição. Então, muitos vão para o Panamá. Então, os panamenhos acabam responsabilizando esses de fora, venezuelanos ou outros, pelo aumento da violência. Então, alguns venezuelanos da nossa igreja, eles até falam assim, abertamente, sofrem questões de xenofobia.
sabe? Isso acontece também. Então, é uma cultura que isso precisa ser trabalhada também. Queria dar esse destaque. E você falou que é um país, por conta do Canal do Panamá e todas essas questões, é um país estratégico para alcançar várias nacionalidades, né? Por conta de ter tanta. Você até comentou que no prédio de vocês tem diversas nacionalidades, né? Então dá para ter contato com muitas pessoas. O projeto hoje de vocês é para trabalhar também com todas essas nacionalidades ou com o nacional? Como é que funciona? Isa, o projeto, né, o Projeto Canal da Vida, a gente veio para plantar a primeira igreja presbiteriana do país. Né? No país não há referência à igreja sabe, a ideia é que o panamenho, né, seja o foco, a atenção do projeto. Mas, é claro, nessa realidade, isso nos chamou mais atenção. A gente já ouvia isso, mas em loco, né? A gente percebe essa força da multiculturalidade. Isso. Então, no nosso ambiente, onde a gente mora, na nossa região, a gente acaba tendo contatos com muita gente. E próprio da igreja, às vezes visita a gente da América Central, de outros países. Da França. Isso é muito forte, isso é muito forte. É claro que nós não vamos fechar portas, né, para brasileiros. Uhum. Sim. Referência familiar, sem a referência até de fé. Então ele acaba se aproximando com mais, talvez, rapidez. E o panamenho, a gente tem uma experiência muito, muito boa da escola que os meninos estudam, e ali a gente costuma brincar que ali é bem panamenho raiz, como a gente brinca. Então a gente vai de alguma forma, a gente vai participando, conhecendo, criando laços, relacionamentos, para que os panamenhos também se sintam atraídos também, né, pelo evangelho. Então, atualmente, o grupo nós temos brasileiros, venezuelanos, colombiana e panamenhos. Quer dizer, diversificado como o panamenho é, como o Panamá, país. como o país é. É um retrato dessa presença no país. Isso. Sim, é muito legal, porque a própria igreja reflete, né, a cultura do país e Sim, a de trabalhar realidade. com todas essas etnias e nacionalidades. E por conta dessa característica, qual que é, assim, uma grande dificuldade que vocês têm para poder trabalhar o discipulado, o evangelismo da igreja com a população local? Isso, a gente começou, como o trabalho realmente é pioneiro, né? A gente começou assim com um grupo bem reduzido, começando, né? Às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Mas a gente está construindo relacionamentos, isso demanda tempo, né? E a gente fica assim, coração apertado, Deus sabe, né? As reuniões ainda são na nossa casa. Então, de alguma forma, nós já demos entrada nos documentos, o estatuto da igreja, para conseguir a personeria, né? Personalidade jurídica, né? E nós temos buscado locais, né? Mas o Panamá tem uma demanda imobiliária, então o valor de aluguel é muito alto. Nós buscamos lugares, né? Então é uma questão que está em oração, é uma dificuldade que a gente tem enfrentado. Sim. A falta de um lugar é uma dificuldade muito grande que a gente tem, porque como é na nossa casa, a gente não pode convidar todas as pessoas. Então, a gente tem dificuldade de evangelismo, porque não temos um lugar específico para a igreja. Mas cada coisa no seu tempo, né? Deus vai abrir as portas para a gente ter um lugar e conseguir. Também a gente está com dificuldade porque a morosidade da lei lá, da justiça, dos documentos. Desde agosto do ano passado a gente deu entrada e a gente tem acompanhado, o advogado é bom, mas até hoje a gente ainda não tem esse documento. E eu acho que uma dificuldade também eu acho que a gente lá no Panamá é muito interessante saber o espanhol e saber o inglês. Alguns povos que vão para lá, ucraniano, russo, turco, pessoas da Índia, para essas pessoas tem que falar inglês. Então o Luiz Otávio consegue se relacionar com elas, mas eu não consigo porque eu não conheço a língua. Isa, deixa eu aproveitar ainda nessa questão também, respondendo a pergunta aqui da querida Celira. O aluguel lá, o problema é muito o preço também, sabe? Isa, Celira, porque como o valor é muito alto, o panamenho ele não tem muito aquela questão de negociar. Ele colocou o valor dele, então ele não vai abaixar, não vai. Para ele, acho que ele não está assim perdendo dinheiro, não tem essa visão.
nós buscamos locais, visitamos várias casas, mas... Tem lugares que a gente visitou quando a gente chegou lá, e esses lugares continuam fechados até hoje. São 3 anos que eles não abaixam. Não espero que agora, se essa situação como está agora, né? Vamos ver se há alguma sensibilidade. Mas Deus tem local, né? Sim, com certeza. Eu fico com relação tranquilo, em certo sentido tranquilo com isso, que Deus tem o tempo. Né? Acho que a gente tem se preparado e a gente, de alguma forma, o grupo começa a perceber também, né? Aquela questão, a reunião na casa de uma pessoa, na casa do pastor, mas a gente, de alguma forma, tem que colocar para eles a noção de igreja, a noção de responsabilidade, do local comum, local sagrado, só que sagrado no sentido de separar, né? Fazer uma diferenciação. Sim, e para você que entrou agora há pouco na nossa live, os nossos convidados de hoje são os missionários Luiz Otávio e Janete, e eles são missionários da PMT há 3 anos no Panamá. Pastor, conta então também para o pessoal como que tem funcionado a igreja hoje em dia, as atividades, o que vocês têm realizado lá no Panamá, para eles conhecerem o trabalho de vocês. Isa, desde o começo foi interessante, assim, quando a gente chegou, a gente começou a ir para alguns lugares do Panamá para reunir, para marcar alguma posição, né? Alguma presença. Então, a gente começou já com os cultos em casa e começamos a ter atividades. Então, a gente foi vendo pelos relacionamentos, a gente começou a criar atividades específicas de evangelização. Então, a gente tem uma reunião uma vez por mês na nossa casa, que a gente chama Noite de Pizza, Palavra e Comunhão. E é muito agradável. Então, as pessoas vão, participam. A gente começou a preparar. Todo mês a gente fazia reunião de casais, começou a fazer reunião para crianças. A presença do Cacá e Alê foi fantástica nesse sentido. E também para mulheres. E isso vai despertando, assim, porque a gente percebe que isso é algo novo para eles. Interessante, nós fomos convidados uma vez, Janete, né? Foi convidada para fazer treinamento para igrejas para preparar professores de escola dominical de crianças, que é uma coisa meio nova no Panamá, até para igrejas panamenhas. Então, a gente vai começando a fazer essas atividades. A gente tem uma atividade semanal, terça-feira, e agora reunindo por Zoom, né? Essas atividades mensais que sempre atraem muita gente, os cultos, a gente procura fazer, já fizemos também datas especiais num parque, saindo, abrindo. A gente fez uma reunião de oração uma vez, foi muito interessante, Isa, oração por Venezuela. Assim que estourou aquela questão do presidente do Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, isso também vai atraindo as pessoas. Então, a gente procura ter atividades para despertar a atenção de pessoas. A gente convida pessoas do nosso círculo, então as pessoas vão tendo contatos assim com frequência. Por outro lado, Isa, eu acho interessante também mencionar eu tenho a preocupação da gente não ser aquela questão de igreja de atividades, né? Atividade, igreja de atividade. A atividade é uma ferramenta para que os relacionamentos sejam estabelecidos, evangelho compartilhado, claro, né? Para que o sentimento de igreja, de participação de família, de corpo de Cristo, seja desenvolvido para as pessoas. Então, a gente está com bastantes atividades mensais, semanais, para que o povo esteja junto e ouvindo a palavra. Sim. Pode falar. Eu acho a experiência no Panamá muito rica. O fato da denominação não existir no Panamá, e a gente está começando essa primeira igreja lá, a maioria das pessoas que fazem parte do grupo são crentes novos. Pessoas que fazem umas perguntas assim muito curiosas, assim, existe céu, existe inferno? Então, a gente percebe que a gente está trabalhando com gente que realmente está começando a conhecer Jesus. Isso é muito bonito no trabalho que a gente está fazendo. Inclusive, algumas pessoas que viram que é uma igreja reformada pelo Facebook, nos procuraram, a gente vai mantendo contato e acaba abrindo para elas irem para a nossa casa. Essas pessoas procuraram pelo fato de ser uma igreja reformada. E é interessante porque tem 2 delas que são assim crentes antigos de igreja pentecostal, não tenho nada contra, mas bonito perceber que eles estão começando a aprender muitas coisas da Bíblia, sabe? Que estão assim encantados de conhecer a palavra de Deus, uma nova visão reformada. É bem bacana ver isso nas pessoas, é gratificante. Interessante, Isa, complementando também, a gente vê realmente essa diferença. Os estrangeiros chegam pelos relacionamentos, pela carência no sentido necessidade de grupo, né? E os panamenhos que chegaram foi
conheceram o Facebook da igreja, buscaram, e a curiosidade, o interesse na teologia reformada. Todos os panamenhos que chegaram, poxa, que interessante, e pesquisam, e poxa, que bom, tem uma referência reformada, uma igreja presbiteriana no Panamá, e vão se aproximando. Isso é muito bonito, né? Respondendo a pergunta da querida Alcina, que perguntou, atualmente a gente tem feito as reuniões por Zoom, né? Essas ferramentas, né? A igreja tem, a liderança lá tem um rapaz, o Davis, querido Davis, que ele entende bastante de tecnologia, então a gente tem conseguido se reunir por Zoom nessas atividades. Uhum. Isabela, sobre dificuldade, uma outra dificuldade que a gente tem é com material reformado em espanhol. A gente está fazendo muita tradução da cultura cristã, porque a gente não encontra, inclusive material para criança, recursos visuais, isso tudo é muito... a gente recebe, não tem, a gente leva do Brasil, e uma coisa que eu acho interessante, que como o Panamá está numa posição estratégica, o Panamá tem um campo, assim, é um campo incrível para se instalar uma igreja reformada forte que produza materiais, sabe? Que tem ali um seminário, porque toda a região ao redor vai buscar. E vai buscar, se a gente tiver uma igreja presbiteriana forte, vai buscar na nossa igreja ali no Panamá. Sim. Isso a gente está falando tanto, né? Não, é assim mesmo, né? Vocês contando para o pessoal a experiência e aquilo que vocês têm experimentado e vivido aí no Panamá. E é interessante essas questões que vocês abordaram, que são coisas muito naturais e até mesmo que vão acontecendo assim, sem a gente se focar, que são importantes nas nossas igrejas aqui no país, né, no Brasil. De ter o material, né, de fazer uma EBF, de ter material para participar, ou de ter um material de escola dominical, de ter professores que fazem isso. Então, quando as pessoas pensam em missões, às vezes pensam algo muito distante. E é algo que você sabe fazer aqui no Brasil, que você tem estrutura, mas que necessita muito daquela coisa que você acha, às vezes, que é pouco, num país onde não tem uma igreja e é um trabalho pioneiro, né? Sim. E você pode continuar, pode falar. Não, o que me chama a atenção também no Panamá, o potencial do Panamá, sabe? Eu fiquei, num certo sentido, surpreso, Isa, porque o respeito, a consideração que ele tem com os brasileiros, o Brasil. E eu fico pensando, eu queria até tocar nesse assunto também, aqui na live, porque há um projeto, né? Eu vi o Ale comentando, né? Realmente é um lugar para a gente saber bem o Panamá, né? Porque o brasileiro lá, ele é recebido com muito respeito, com muita consideração. Eu acho que nós, brasileiros, não temos a dimensão do respeito que as nações, que os povos da América Latina, América do Sul, América Central, têm pelo Brasil, a força que nós somos. Às vezes nós ficamos muito voltados para nós mesmos e não conhecemos a realidade como desperta interesse. Lá tem muitas pessoas que buscam português para aprender português. Teve um casal que nós conhecemos, de venezuelanos, tivemos relacionamento com eles por causa do futebol dos meninos, que eles estavam tinham conhecido começando uma empresa no Brasil e queria traduzir algumas coisas para português, eles queriam ter aula. Então começamos a dar aula de português para um casal venezuelano. E aí, como as redes são fantásticas, né? Aí, quer dizer, como é que, poxa, que material a gente vai usar para dar aula de português? Então, o reverendo Jairo, da Quênia, então nós entramos em contato com eles também estão desenvolvendo isso também aqui no Brasil, né? Eles começaram a passar aula para a gente, Otávio, faz assim. E com relação a material também, né? A gente começa a trocar informações com outros colegas também na América Latina, o reverendo Amós e Mariana também. Luiz, tem material aqui, esse material em espanhol está muito bom, apresenta, então a gente troca. Isso é algo tão fantástico. Então, esse contato também com missionários, a gente vai percebendo as realidades muito semelhantes na América Latina, na América de fala hispânica, né? Isso é muito interessante. Então, o potencial que tem o Panamá e a América Latina toda, né? O potencial que nós brasileiros temos, né, presbiterianos, é incrível. É um local muito estratégico. E uma pergunta aqui que fizeram para a gente é a respeito do catolicismo daqui na América do Sul, América Latina, que é uma religião muito influente, e se existe essa influência do catolicismo também aí no Panamá ou, às vezes, de outras religiões também que têm influenciado o país. A presença do santerismo, né? Eles chamam também o santerismo... também é forte, mas não é tão forte quanto no Brasil. O catolicismo, realmente ele é muito forte na América, não quero generalizar, né? Mas o Panamá é muito forte. Mas o que me chama a atenção no catolicismo é que ele acaba tendo uma certa influência e relevância no país.
Eu lembro que nós participamos já de mais de uma marcha promovida por escolas católicas, Igreja Católica, contra a ideologia de gênero. Então, no Panamá ainda não passou. Sabe, a gente vê outros países ali do lado também que não passaram. Teve um outro, se não me engano, Costa Rica passou alguma coisa, né? Então, tem uma presença, uma influência do catolicismo muito forte. Percentualmente, os evangélicos no Panamá são em torno de 15%. Mas esses 15%, Isa, basicamente pentecostal e neopentecostal. Então, falta no Panamá, quer dizer, igrejas históricas, igrejas sólidas, igrejas com teologia. Teologia reformada não tem, né? Mas há uma abertura para os evangélicos do Panamá. A gente percebe isso. Acho que há uma boa receptividade. Não percebo oposição, tá? Ainda que com essa presença católica muito forte. Mas eu acho que tem quase como um preconceito dos Sim. católicos de não. Alguns, por exemplo, nós temos pessoas frequentes em alguns eventos da nossa igreja. Se eles acontecem na sexta-feira ou no sábado, mas domingo essas pessoas não vão na igreja, porque é uma igreja evangélica. Então, a gente tem um casal que está há 1 ano frequentando a nossa igreja e eles continuam dizendo que vão à missa. Eles não vão para o culto, eles vão para a missa na nossa casa. Então, eu percebo que é uma dificuldade de aceitar a religião protestante, que é a nossa. Eu percebo também no Panamá uma presença muito forte de cultural, assim, mais para o lado Ai, eles têm umas imagens que representam o país deles que eu acho muito ruim, que é o Diablo Rojo, que é como se fosse um monstro, É um sabe? ícone cultural, Feio, uma um máscara. ícone cultural, uma máscara que é muito comum. Inclusive, um ônibus que circulava pela cidade, são características turísticas. Qualquer folder que você encontra do Panamá vai encontrar o Diablo Rojo e o ônibus, que também se chama Diablo Rojo. São representações, eu acho, quase que maligna do país, sabe? E eu acho isso muito ruim na cultura deles. Aproveitando, aproveitando a pergunta da Emma, eu acredito, eu preciso investigar um pouco mais, mas isso tá muito claro. Eu creio que houve alguma divisão das igrejas. Eu acho que isso remonta àquele congresso em 1911, que aconteceu até no Panamá, um congresso ecumênico. Ecumênico, hoje em dia a gente tem um olhar da palavra ecumênico, né? Naquela época eram outros tempos, né? Mas eu creio que houve alguma divisão das igrejas. Então, certas denominações iam para alguns países, como relativamente aconteceu no Brasil, né? Sul do Brasil, outros estados. Houve uma certa divisão por regiões. Existe igreja presbiteriana na Costa Rica. Existe, salvo engano, na Guatemala. Mas no Panamá, não. E no Panamá existem algumas igrejas batistas, até consolidadas, já antigas. A igreja metodista é uma igreja estabelecida lá com uma grande escola, mas a igreja presbiteriana não. Eu acredito que não dá a gente para me explicar, tem que buscar referências históricas, porque houve essa certa divisão, né? Algumas igrejas foram para alguns países, outros foram para outros. Isso, as denominações, né? Aproveitando para responder a pergunta da Emma. Uhum. Certo. Teve uma pergunta aqui também falando sobre que tem muito forte a cultura indígena, que você falou, né? E que existem 7 etnias no país, né? Alguma dessas etnias tem foco no seu projeto, participa do seu projeto atual na igreja de vocês? Atualmente não, Isa, porque a presença deles na capital, eles acabam ficando se concentram na periferia da capital. A gente vê eles circulando, mas em geral os indígenas também estão na capital, ficam em regiões um pouco mais simples, mais pobres, tá? Mas eu fiz uma viagem foi no outro ano, um projeto missionário numa comarca indígena, tem um projeto com a APEN, né, na América Latina, Associação para a Geração de Ninhos, e nós ficamos 2 semanas numa comarca indígena, e foi muito interessante. Então a gente começa a ter contato, e nessa etnia, que é a maior etnia do Panamá, com mais de 300 nativos, né, os Nobi, então ele já tem até uma denominação forte. Então, quer dizer, é nosso interesse a gente conhecer eles, de alguma forma estabelecer pontes, relacionamentos, para que de alguma forma também conheçam o Evangelho. A ideia era o Luiz Otávio ir de novo esse ano Sim. para a comarca, mas acabou que foi cancelado o projeto por causa do coronavírus.
a gente, ao lado do nosso prédio, tem uma comunidade de pescadores. Ali a gente encontra alguns índios da etnia Nove Buglé. E a gente tem um sonho de entrar nessa comunidade. Tem que ser com... A gente tem vontade de ter a identificação da igreja, assim, documentada, para entrar lá e fazer algum projeto social ali na região. Mas, na verdade, a gente acaba investindo bastante do nosso tempo na igreja, que é muito pequenininha e está começando. E aí consome muito. Então, a ideia é que, pouco a pouco, o trabalho vá aumentando. Mas tem que ser gradativo, né? Sim. Atualmente, quantas nacionalidades tem na igreja de vocês, então? Vocês têm 4. gente de 4. Quais são elas? O pessoal 4. conhecia. É Colômbia, Panamá, Venezuela e Brasil, claro, né? Por supuesto. Pois é. Sim. Viu, gente? O trabalho deles é com uma igreja, acaba sendo multicultural também. É missões transcultural, mas também é multicultural dentro do próprio Panamá, né? A igreja de vocês. Isso. É verdade isso. Lá no Panamá, tem algumas etnias que não têm tradução, não é? Sim, acho que, se não me engano, tem 3 línguas que ainda não foram completamente, não tem versão, tradução da Bíblia completa. Então, não deixa de ser um campo também, né, de atuação para o evangelho, para o projeto. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco agora também, que foi uma pergunta, sobre se vocês receberiam voluntários. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho também da participação do Ale e da Cacá aí no Panamá com vocês, que eles foram como colaboradores e auxiliaram vocês também aí no Ministério. Então, se outras pessoas, às vezes, também puderem visitar e auxiliar vocês no trabalho, seria muito bem-vindo. Então, conta também como que funciona, como que foi a participação deles aí na igreja e se há abertura também para outras pessoas irem auxiliá-los. Com certeza, isso, porque o potencial, justamente pelo privilégio, a oportunidade que Deus nos concede, está começando um trabalho, então toda ajuda é muito bem-vinda. A presença deles foi muito boa, porque o trabalho infantil é muito interessante, porque o Tintim e a Belinha, né, filhinhos da Cacá e Alê, né, que já devem estar enormes, né, então eles criaram uma amizade com os nossos, então a gente pôde juntos, quer dizer, com as crianças, fazer várias atividades infantis. E também, eles foram muito importantes no discipulado, né, discipular a gente, e também no estabelecimento de liderança. Como foi importante, né, a experiência que o Ale tem, Cacá, como foi importante ter gente assim ao lado, para que a igreja perceba, para que a gente converse coisas juntos, para que não seja só uma pessoa. Foi fantástico. Então, a gente podia dividir tarefas, caminhar junto, pensar junto, quer dizer, programar coisas juntos. Então, acho que num trabalho que está começando, isso é muito importante, porque às vezes são muitas demandas, né? No local, preocupação, o fato de não ter a igreja lá antes, né? A gente ficou 2 anos sem documento, né? É moroso a questão, nós fomos na migração várias vezes, e é uma tensão, né? Uma preocupação, aí de tempos em tempos você tem que sair do país e voltar, né? Graças a Deus, essa parte já foi resolvida por um visto temporário, que a gente vai ter que renovar ainda. Mas, enfim, então, a ajuda é muito bom, porque tanto a Lê quanto a Cacá tocavam, né? Tocam muito bem. Tá? Então, participavam do louvor, sabe, liderança, discipulado, trabalho com crianças, né? Organização de atividades com mulheres, casais, né? Então, realmente oportunidade não falta, né? Venham, né? Pois é, para o pessoal de casa conhecer, o Cacá e a Lê, eles dedicaram 1 ano da vida deles para abençoar o projeto Canal da Vida no Panamá. Então, eles foram como missionários colaboradores, que é uma categoria também que a PMT tem, de você poder doar 1 ano integral da sua vida num campo missionário. Tem alguns pré-requisitos necessários para isso, que você pode acessar no nosso site. Mas é uma oportunidade incrível de você abençoar, doar, né, os seus serviços, o seu tempo, abençoar o missionário e também a própria cultura e o projeto na cidade local, né? E agora eles estão voltados para o Brasil e estão até se preparando para ir, quem sabe, para um futuro campo. Então também é um despertar missionário, né? Sim, exatamente, Isa. E também, só para mencionar a questão de América Central, América Latina, né? Em 2017, teve um encontro chamado Comiban, que acontece a cada 10 anos. E o Comiban chama Cooperação Missionária Ibero-Americana. E foi nesse encontro, houve uma presença maciça da PMT lá. Fomos 4 missionários, a diretoria da PMT estava em peso lá.
e já está assim, a decisão da APMT de estabelecer uma base na América Central. Nós já temos, além de nós temos o Guerra e a Raquel, que estão na Guatemala, e a gente tem tido contatos, às vezes a gente recebe visitas também lá no Panamá, o deslocamento, por ser um centro logístico, né, estratégico, é muito local de conexão de voos. Então, ao longo desses 3 anos, nós recebemos muitas pessoas, né? Muitas pessoas da PMT, missionários, a Reverenda Mauri já esteve lá, colegas missionários, né? E essa troca é muito, muito boa. Então, a América Latina, a América Central, tem um potencial muito grande. E creio que quem está nos ouvindo, e como eu falei, acho que o potencial, acho que o brasileiro, ele é muito respeitado, é muito querido, ele é muito ouvido também. Quer dizer, a presença, às vezes a gente não tem ideia da importância que o Brasil tem na América Central. E com o tempo a gente vai vendo, conhecendo um pouco mais as culturas. É muito interessante a gente ver as diferenças linguísticas, as diferenças culturais entre cada país da América Central, porque são países muito pequenos. Eu fico fazendo uma analogia. É como se o Brasil tivesse vários países dentro dele. Aí a Bahia é um país, Minas Gerais é um país, Rio Grande do Sul é um país. E ali é tudo país pequeno e tem suas diferenças linguísticas, diferenças culturais. Então, é muito interessante, muito rico. E por conta do Comiban também, nós acabamos conhecendo uma agência missionária panamenha, chama PAN. A gente conheceu a cooperação, chama CMP, a Cooperação Missionária do Panamá. Então, a gente, de alguma forma, está fazendo contatos e percebendo como a atuação missionária no Panamá é rica, diversa, e a gente tem muito a crescer nesse país e nessa região, né? Sim, com certeza. Para o pessoal que está em casa, quem sabe, se animando para ser um missionário no Panamá. Então, o Kleber aqui fez uma pergunta de qual o perfil do missionário para atuar no Panamá. Kleber, acho que a gente pensa no perfil de uma pessoa aberta, uma pessoa com humildade e pronta para, às vezes, a gente veio isso também, como a gente percebeu que o panamenho tem um certo distanciamento no inicial com o estrangeiro, por causa dessa influência de fora muito grande. Eu acho muito importante, isso foi mencionado em algumas lives da PMT, parece que está repetindo alguns tópicos, né? A gente não chegar pensando que a gente já tem o caminho, né? A gente sabe, não, a gente é brasileiro, nossa igreja é estabelecida, a gente sabe o que fazer. Não, a gente precisa de muito ouvir o outro, se relacionar, sem nos acharmos os reformados, os donos do conhecimento, porque senão a gente não vai alcançar o coração. Nós podemos estar preparados, podemos ter uma excelente teologia, uma excelente doutrina, uma excelente eclesiologia, né? Ambiente de igreja, governo de igreja, mas a gente precisa comunicar isso com amor, com carinho. Então, aprender a língua, buscar a língua. Até hoje eu faço um curso de espanhol, estou até fazendo também pelo Zoom, e isso para eles é tão interessante porque a gente pode pensar, não, a língua é muito parecida, o portunhol todo mundo fala, né? O portunhol é uma língua já disseminada, então o portunhol é suficiente. Não, você precisa conhecer, você precisa ouvir, você precisa se interessar, investigar, buscar. Talvez Kleber, obrigado pela pergunta, eu acho que esse é o destaque que eu faço, sabe, chegar com uma postura humilde porque você vai ser bem recebido, e servir, postura de servo. Eu acho que qualquer país que você for precisa principalmente dessas duas características. Ter humildade e estar pronto para servir. E não pensando em si mesmo, sabe? Mas olhando para a necessidade do outro. Eu acho que isso é fundamental. E a gente também sempre pega um pedaço aqui da live para vocês compartilharem pedidos de oração. Um dos nossos objetivos aqui é que a igreja aqui no Brasil ore especificamente por uma dificuldade, ou agradeça, ou esteja com vocês em oração em causas bem específicas. Então, se vocês puderem compartilhar com o pessoal que está em casa alguns motivos de oração. Tá. Eu vou compartilhar 2, Isa. A gente fica preocupado, ou um pouco aflito essa questão da documentação. Já demos entrada para o estatuto, para a gente ter a igreja administrativamente, digamos assim, reconhecida pelo governo, né? Esse é um ponto bem sensível, né? E para que isso caminhe, né? Isso é importante para a gente poder alugar num local, já alugar como igreja, né? Não ficar uma coisa assim transitória, não ficar uma coisa assim, mas então a gente aluga um local e funciona como igreja, como é que é isso? Porque lá a fiscalização é muito, muito pesada, a gente quer fazer as coisas corretas, né? Isso é um ponto muito importante. Mas eu creio que Deus, as reuniões já chegou a ter em torno de 30 pessoas na sala, sabe? Eu acho que
Claro que Deus está sensível a isso, né? Acho que isso vai acontecer, mas que Deus abra as portas certas para que a gente tenha o discernimento de Deus para ir nos caminhos, no caminho certo, na direção que ele indicar. E também essa situação agora, né, Isa? Porque a gente fica muito preocupado, a gente sabe, o nosso grupo, pessoas já que estão com contrato de trabalho suspenso, passando um pouco mais de aperto, né, nesse tempo. Lá o Panamá já está com, ontem, né, 249 mortes, relativamente 8.600 casos, proporcionalmente não está muito bem, já tem uma quarentena muito rígida lá. Eu já conversava com uma pessoa da igreja, né, já que ela falava que depois de não sei quanto tempo, hoje foi autorizado as crianças saírem. Então tinha uma expectativa hoje da nossa querida Rebeca sair, estava na alegria para sair. Então, as pessoas só podem sair a cada 2 dias, por 2 horas, e essa questão nos aflige muito, né? O pessoal do Panamá, por emprego, por situação de aluguel, essa situação que é comum de todos, né? Sim, sim. Acho que eu queria fazer menção a isso. Algum também? É isso mesmo, documento da igreja, lugar para a igreja, Uhum. a situação financeira dos membros da nossa igreja e ainda a nossa situação no Brasil, porque a gente acabou vindo para renovar o contrato e visitar as igrejas e a gente não sabe como vai ser. Sim. Sim. Mais um, só mais um, se me Claro, permite. claro. A gente fala bastante de Panamá, a gente acaba ficando feliz, né, pela oportunidade de a gente ver algo lá no Panamá acontecendo, Deus confirmando, sabe, algumas atividades, acontecimentos, e seria por obreiros, né, por missionários. A gente tem Sim. entrado em contato com Sim, alguns, a gente vê um despertar, algumas pessoas que já nos visitaram, entram em contato conosco, enfim, que Deus vá preparando, trabalhando, né, para que lá realmente seja não só uma base, né, mas seja um centro, uma igreja bem estabelecida, uma igreja com influência, né, ali na região, uma igreja forte, né, para o Panamá, para a América Central, para a América Latina, porque nós temos bastante missionários, já temos missionários na América do Sul, missionários incríveis, fantásticos, e que esse trabalho possa ser expandido, né? A gente já falou aqui na PMT, né, de Europa, de África, né? Vamos continuar Oriente Médio, né? Enfim, mas a América Latina também, a América Central, né? Que Deus levante mais pessoas. estou recebendo recado aqui, tipo, volta logo, pastor, estamos com saudade de vocês aqui no Panamá, na Olha, região dele. a gente, a gente colocou, né? A gente divulga, né, Ivo? Para o pessoal A gente participar. É. Queridos, foi é, muito bom conversar com vocês. A gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo. Passa rápido essa Sim, conversa. De forma sim. especial, que comecei junto com vocês, então é uma alegria muito grande revê-los e ver o que Deus tem feito no ministério de vocês. A gente vai deixar aqui os contatos dos missionários aqui para se você quiser conhecer mais do projeto, se quiser ser um parceiro, se envolver com a obra missionária do Panamá, a gente vai estar postando aqui embaixo o endereço de e-mail, as redes sociais, para vocês poderem entrar em contato com esses missionários. Pastor Janete, um recadinho para o pessoal para a gente encerrar? Uma palavra minha primeiro, depois da Janete, e essa de gratidão, sabe? Gratidão a Deus, porque. Gratidão por vocês na base, sabe, Isa? Você, Emma, todo o pessoal, Ariane, Marco, Nice, querida Nice, sabe? Que Gisele. Né? Esse trabalho tem sido muito bonito de divulgação, né? E também a cada parceiro, sabe? Deus é maravilhoso, né? As igrejas, os contatos, a gente recebe carinho, a gente recebe oração, sabe? Pessoal, nós estamos orando, qual o pedido de oração, sabe? Eu não quero ser injusto de citar nomes, mas cada igreja, eles que eles sabem, nós divulgamos, né? São pessoas especiais, sabe? Nós não estamos sozinhos, sabe? Não é só segurar a corda, a gente fala segurar a corda, não, é gente que está conosco e a gente louva a Deus, sabe? Acho que eu falo em nome de muitos missionários, né? Não só em nosso nome, né? Mas, enfim, a gente percebe a mão de Deus e oração é tudo isso, sabe? A gente percebe, a gente sabe que tem sido sustentado em oração. A gente atravessa coisas, situações lá no campo que não tem oração aqui nos sustentando, sabe? Então, no dia seguinte, a gente percebe isso. Não nas palavras de gratidão a Deus e a cada parceiro. Joia. agradecer, Janete? agradecer a Deus que nos dá essa missão, né? Não só a nós, mas a todos, mas que tem encaminhado e abençoado a nossa vida a cada dia, a nossa família. Agradecer aos amigos, o Luiz Otávio já falou dos parceiros, da PMT, então eu vou agradecer
aos amigos, às pessoas que participaram com a gente agora, as pessoas que estão em constante oração por nós. Nem todos são parceiros, mas a gente sabe que está do nosso lado, caminhando, orando junto com a gente. É isso, os que participaram agora da live, a nossa família, que está sempre do nosso lado. A gente tem muito a agradecer a vocês. Sim. Que joia. É sempre bom conversar com vocês. E, vocês são muito especiais, que vocês receberam um recadinho aqui especial. Vamos abrir uma oportunidade nessa live para vocês receberem aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Oi, Luiz Otávio, Janete, estou aqui em casa participando desse momento tão precioso. E a minha oração é para que Deus te abençoe, viu, querido? Mesmo você estando aqui no Brasil, no retorno lá para Panamá, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Muita saudade. Deus abençoe rico e poderosamente a vida de vocês, viu? Um abraço. Aí, joia! Acho que emocionado. Oi, Isabela. Oi. Agradecer também nossos irmãozinhos lá do Panamá que aturam a gente. Claro. Verdade. Joia. Pessoal, muito obrigado por assistirem a nossa live. Deixando um recado que na próxima sexta agora tem outra live também com a missionária Vanessa. Ela atua em Portugal e a gente vai estar conversando com ela às 6h na sexta. Vocês podem acompanhar essas e outras lives no site da PMT, que a gente deixou o link aqui embaixo, é www.apmt.org.br/live, e você pode ver essa e outras lives caso você tenha perdido. Então, agradecemos a participação de todo mundo e a gente se encontra na próxima sexta. Pastor e Janete, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Um abraço.